O senhor está de novo às ruas como ativista, Sim. de novo. Mas eu nunca deixei de ser ativista. Mas qual a sua opinião de democracia hoje? Não, eu acho que nós estamos vivendo um período democrático, certo? Da Constituição de 88, né? Só que é uma democracia que nós precisamos aprofundar essa democracia. Nós temos que democratizar cada vez mais a democracia, certo? Agora, vivemos uma democracia, livre manifestação do pensamento, tudo mais, certo? Né? Embora tenha pessoas que queiram restringir isso, né? Como o próprio governo atual, ele tem projetos de restringir a liberdade de imprensa e tudo mais, né? Então nós estamos, de um certo modo, também numa ditadura? Não, nós estamos Não, eu diria que hoje nós temos uma ditadura econômica, certo? Política não. Ainda não temos uma ditadura política. Ainda? Agora, ainda, porque eles querem uma ditadura política. Eles querem controlar a imprensa, certo? Daí, certo? Controlou a imprensa, acabou a liberdade política. Quem quer controlar a imprensa diferentemente da ditadura militar? O atual governo do PT. Governo do PT. Então não porque é a democracia em si porque eles não têm um projeto de governo, certo? Para eles, certo? É mais ou menos, antes de 64, tinha muita gente que também defendia a democracia, mas como um meio para conquistar o poder, não como um fim. Certo? E para mim sempre a democracia foi um meio e um fim. Certo? A democracia é um valor universal. E essa democracia... esse pessoal que quer controlar a imprensa, eles fizeram da democracia um meio para chegar no governo. Mas o projeto dele é um projeto de poder. É um projeto de poder. Não é um projeto de governo. Então, como é que o senhor vê, então, a grande mídia corporativa dentro desse processo? Eu não vejo manifestação da grande mídia quando o governo começa a querer estabelecer limitações da imprensa. Como é que o senhor vê isso? Ou o senhor não vê essa... A grande mídia, ela acaba se compondo em qualquer situação, certo? Agora, enquanto existir liberdade de imprensa, que a gente possa atuar em liberdade de manifestação, né, nós estaremos lutando, certo? Qualquer controle da imprensa, né? Independente dos veículos, independente dos donos das organizações, né? O que nos interessa é a liberdade de imprensa. Né? Então, nessa liberdade é onde eu queria chegar também. O senhor, como já foi um ativista nos anos 60, foi preso num regime 70, autoritário, 72, tá. Hoje, eu creio que o senhor deva estar sabendo que existem 23, entre aspas, 23 presos políticos no Brasil. Especificamente no Rio de Janeiro. Que são, em sua maioria, estudantes universitários, como Igor Mendes, que é um jovem que está preso no sistema de segurança máxima, única e exclusivamente por ter manifestado a liberdade dele de manifestar. Então eu gostaria que o senhor tentasse, através da câmera, nos fazer compreender o seguinte: lá na ditadura militar, as pessoas não podiam se manifestar, como o senhor e tantos outros foram presos, alguns exilados, torturados. E hoje, no dito sistema democrático, nós temos 3 jovens presos por terem pego um megafone e uma bandeira e se manifestado, assim como hoje aqui está tendo uma manifestação contra o poder. Contra o governo. Contra o governo, né? E essas pessoas, essas 3 estão presas literalmente num presídio de segurança máxima, enquanto as outras 20 caçadas, que são jovens, estudantes, ou até mesmo professores de universidades
ou cientista. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a compreender Isso aí. esse paradoxo, que eu nem sei se é paradoxo. Parece paradoxo, né? Mas eu tenho uma visão disso aí, porque eu vivi antes de 64 também, antes do golpe de 1964. Né? E mesmo antes de 64, existiam grupos de esquerda, inclusive, né? E eu sempre fui um homem de esquerda, até hoje eu sou um homem de esquerda, né? Só que eu sou da esquerda democrática. Porque hoje a gente já pode dizer que tem esquerda democrática e esquerda não democrática. Certo? E antes de 64 também existia isso. Certo? Existia a esquerda democrática, que como acentuei, quer dizer, que defendia a democracia não só como um meio, mas como um fim em si mesmo, certo? Um valor universal, certo? Daqueles que achavam que democracia era apenas um meio, que o objetivo deles é outro. Quer dizer, existiam grupos de esquerda na época, antes de 64 até, que defendiam a ditadura. Né? Quer dizer, então a democracia para eles era chegar no governo e implantar a ditadura. Né? O que eu sempre fui contra. Né? Razão pela qual, inclusive, na época, como o PCB tinha uma posição meio dúbia com relação a isso, certo? Eu tinha simpatia pela linha política do PCB, mas não ingressava no PCB. Quer dizer, eu atuava e tinha passagem, trânsito em todos quanto era corrente de esquerda, certo? Mas eu não me filiava ao PCB, né? Por causa realmente, certo? Dessa posição dogmática, certo? De usar a democracia apenas como meio e não como um fim em si mesmo. Certo? Chegar no governo e implantar a ditadura. Isso já existia antes de 64. E antes de 64 prevalecia também a Constituição de 1946. Vivíamos uma época também de democracia, de liberdades democráticas. Tanto que veio o golpe e acabou com as liberdades democráticas. Né? No golpe, certo? As posições se igualaram. Certo? O que existia depois do golpe, certo? Eram duas correntes. Uma que achava, como eu, certo? Que a gente devia derrotar a ditadura politicamente, certo? Através da política, trazendo a ditadura para o nosso campo, que é o campo da política, e não indo para o campo deles, que era o campo da luta armada. Né? Mas tinha uma corrente também que depois, na ditadura, optou pela luta armada, né? Contra o governo. Realmente, mas existiu quem sempre defendeu a luta política. E foi onde eu me filiei, no MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e fomos construindo uma alternativa democrática, certo? De luta contra a ditadura. O MDB, que era um partido consentido, acabou se tornando um partido de oposição verdadeira. E foi um instrumento fundamental para a derrota da ditadura. Né? Foi fundamental. Reconquistadas as liberdades democráticas, volta a dicotomia que existia antes de 64. A esquerda democrática e uma esquerda que não é democrática, que tem a democracia apenas como meio e não como um fim. Né? Então, nós estamos novamente nesse dilema, né? Porque temos hoje um governo, inclusive, certo? Que não tem um projeto de governo. Tanto é verdade que estamos aí nessa embrulhada toda, por quê? Porque eles não têm um projeto de governo, não apresentam um projeto de governo. Né? Eles vão de acordo com a maré. Né? Agora, eles evidentemente tiveram que se render, né? Como eles já, inclusive, favoreceram muito os bancos, os banqueiros e tudo mais, agora eles tiveram que se render, inclusive, entregar o próprio Ministério da Fazenda para os banqueiros. Né? Quer dizer, eles estão fazendo a política dos banqueiros, mas por quê? Porque eles querem permanecer no governo com o fim de levar o seu projeto de poder adiante. Né? Porque o governo para eles é um instrumento, né, para eles deterem o poder. Né? Quer dizer, não apenas para ter um governo com um projeto para atender a população, os reclamos da população, a necessidade da população e tudo mais. Né? E realmente a luta armada foi uma equipe. Né? Infelizmente, muita gente se sacrificou na luta armada. Né? Companheiros meus, e muita gente que se sacrificou, e muita gente que não morreu, hoje está na luta política. Né? Sabe que não é aquele caminho. Né? Embora isso seja muito atrativo pelo seguinte, até porque o que mais se propaga é a luta armada contra a ditadura. Quando a ditadura não foi vencida pela luta armada. Não. A ditadura venceu a luta armada. Sim. Matou quase todo mundo. Matou quase todo mundo. Né? E depois, no final dela, ela só entregou o governo, né? Eu nem diria o poder, ela só entregou o governo, né?
depois que ela quase dizimou, inclusive o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, o Partidão, né? Que ela quase aniquilou o Partidão, matou todo o Comitê Central do Partidão, né? E vários outros, né? E eu mesmo fui preso em 75, né? por minha simpatia pelo Partidão, né? E porque eu estava organizando os estudantes do ITA na época, né? No MDB, no departamento estudantil do MDB, né? E eles queriam atingir esses estudantes do ITA, né? Porque esses estudantes do ITA também eram simpatizantes do Partidão e, em tese, eles estariam organizando uma pseudo-célula do Partidão. Eu não, eu era do MDB, estava atraindo eles para o departamento estudantil, né? Para que eles fizessem a luta, né? Eu nunca usei codinome, eu nunca agi na clandestinidade nem nada, sabe? Eu acho que a clandestinidade é a morte. Certo? Sempre agir de cara limpa, com endereço certinho, bonitinho, certo? E fazendo a luta política, evidentemente sofrendo consequências, sendo preso, certo? Tendo que, certo? Agora, a ditadura quase exterminou. Por que eles quase exterminaram? E aí, tanto a linha dura da ditadura, como o Geisel, que defendia a abertura lenta, gradual e segura, certo? Eles combinaram nisso aí, sociedade, precisamos destruir o PCB, porque é a única organização política que, redemocratizado o país, pode crescer tanto que de repente pode chegar a ser governo. Então o senhor acha que esse pode ser o caso de alguns grupos, como por exemplo o Igor Mendes é um simpatizante, o senhor acha que a questão da prisão dele não tem, retoma o medo político de retomada de poder? Certamente, ao contrário desses dois ativistas que participaram e soltaram a bomba que matou o cinegrafista lá no Rio, né? Pode ser que no caso dele, eles só tenham participado sem qualquer ato de violência, né? Qualquer ato de violência, mas eles acabaram sendo incursos na legislação, na lei, né? E acabaram sendo, é evidente, quer dizer, os advogados vão provar que eles agiram pacificamente. Sim, mas aí esse é um outro ponto que eu quero até fechar o caminho da nossa reportagem. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Mas aí então, é isso que eu quero chegar. Os advogados, todos os advogados, eles impetram lá as ações para habeas corpus, tudo constitucionalizado. E eles são sempre bloqueados, impedidos, os habeas corpus negados, quando é um jovem de família de classe média, com endereço fixo, sem nenhum histórico criminoso, nem isso, nem aquilo outro. Mas é sempre impedido. E aí fica aquela ideia de que é uma perseguição. Sim, pode até ser. Eu não tenho dúvida que pode até ser. Mas nos tempos democráticos? Não, dentro da democracia, sabe? Porque nós estamos no Estado de Direito Democrático, estamos vivendo a democracia, mas é como eu disse para você, é uma democracia que tem que ser aprofundada, ela tem que ser democratizada cada vez mais. E isso não apenas, certo? Na sociedade, não apenas na sociedade. Isso quer dizer, ela tem que ser democratizada no poder executivo, nos 3 níveis, ela tem que ser democratizada no poder legislativo, nos 3 níveis, e ela tem que ser democratizada, inclusive no poder judiciário. Nós temos vários juízes, certo? Que realmente eles não primam pelo Estado de Direito Democrático, certo? Eles têm o seu viés, certo? Vamos dizer, o seu viés que não se coaduna muito com a democracia, né? Eles realmente... Tem até um juiz aí que tirou o carro do empresário para ele depois sair usando o carro importado do empresário, quer dizer, um ladrão, um larápio. E o juiz federal.